E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Félix, estudante de medicina. Eu queria dar um recado para vocês hoje, que a partir desse vídeo eu vou começar a falar das consequências daquelas doenças de base que eu falei nos meus primeiros vídeos. Então, se você não viu ainda os vídeos sobre hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, recomendo vocês darem uma olhada aqui no canal, que tudo que eu vou começar a falar a partir de hoje se liga com o que está lá. Então, para começar, vamos falar aqui do tema de hoje, que é insuficiência cardíaca. Rapidinho, vamos falar um pouco do que é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para todo o corpo do jeito certo, ou ele só consegue fazer isso com o aumento da pressão. Essa síndrome pode ser causada tanto por alteração da estrutura do coração ou das funções dele, e vai se caracterizar com sinais típicos de redução da quantidade de sangue que o coração joga para o corpo durante o tempo. Isso é o que a gente chama de débito cardíaco. Então, para compensar essa redução de sangue que ele está jogando, o coração tenta ou aumentar a força que ele está jogando para jogar mais, ou ele tenta bater mais rápido, que é para jogar para fora o sangue que ele precisa em menor tempo. Uma coisa que é muito característica dessa síndrome é a dificuldade de respirar quando você está deitado. Bom, para exemplificar um pouco melhor, para dar um exemplo mais didático para vocês, antes de eu começar a explicar um pouco do mecanismo, eu quero que vocês pensem o seguinte: imaginem que vocês vão começar uma atividade física, sei lá, uma academia, jogar bola, alguma coisa. Pensa que vocês começam essa atividade, vocês são meio travados ainda, vocês ainda estão aquecendo, pegando jeito. Na hora que você começa a se empenhar mais. Você se empenhando mais, você fala, pô, legal, eu tô aqui jogando. Só que depois de 1 hora, 2 horas que você tá ali jogando, já fazendo seu exercício, você começa a ficar cansado. Então você começa a não ter uma eficácia tão grande igual você tinha no meio do jogo. É tipo isso que acontece na insuficiência cardíaca. Você tenta melhorar durante certo período e depois que você melhorou, o coração começa a ficar cansado. Pensando nisso, agora vamos explicar como funciona direitinho a insuficiência. Explicando mais ou menos como funciona, vamos explicar o geral aqui, os mais comuns para vocês. Como eu acabei de dizer, ela é uma doença progressiva. Então, primeiro, o coração vai tentar fazer mais força para jogar o sangue para fora, por causa de algum motivo que faça com que ele tenha que fazer isso. Nisso vai acontecer a hipertrofia, que acontece como se fosse o processo igual da academia mesmo. Você está fazendo mais força, logo você ganha mais músculo e você acaba ficando mais forte. Mas ter um coração mais forte não é bom? Então, na verdade, desse jeito não. Esse músculo que cresceu vai diminuir a quantidade de sangue que consegue entrar no seu coração, porque o coração é como se fosse uma garrafa que vai entrar o sangue nele e aí quando você aperta essa garrafa, o sangue vai sair, certo? Se ele está hipertrofiado, a parte de dentro dessa garrafa vai ficar menor, então vai acabar entrando menos sangue e quando sair também vai sair menos. Esse que é o problema. E como o coração também vai ter mais músculo, ele vai precisar de mais nutrientes e mais oxigênio que vem do sangue. Só que os vasos do coração não aumentam do mesmo jeito que a musculatura aumenta. E são justamente esses vasos que levam o sangue até o nosso coração. Então, caso você faça alguma coisa que exija muita atividade do seu coração, isso pode acabar acontecendo aquelas dores no peito, ou até, em casos mais graves, acontecer algum infarto agudo do miocárdio. Que, por hora, a gente vai explicar da seguinte maneira: é como se seu coração tivesse um pequeno desmaio por não ter o oxigênio necessário para manter ele naquele momento. Mas eu vou explicar melhor como acontece o infarto num vídeo específico para isso. Então, vamos continuar. Como, para manter esses músculos ao longo do tempo, precisa de muita energia e de muito nutriente, e o nosso corpo tem a tendência de economizar energia o máximo possível, então a tendência é que todo esse músculo que está no nosso coração, ao longo do tempo, seja substituído por um material meio elástico, como se fosse, sei lá, uma cama elástica. Então ele não vai ter mais força para empurrar para fora esse sangue. Esse sangue ele vai meio que rebater e vai sair do jeito que dá. Então ele não vai conseguir sair direito. E nisso pode começar a acontecer aquela falta de ar deitado, porque o sangue que estava no seu pulmão não vai conseguir ir para o seu coração do jeito que ele deveria ir. E em casos mais graves pode começar a acontecer um inchaço no seu corpo inteiro. Primeiro assim, inchando um pouco as pernas no fim do dia, depois a barriga, e assim vai. E nisso vai começar a aparecer mais sintomas.
Então, vamos resumir aqui quais são os sintomas mais comuns. Eles dependem muito de que nível está a sua insuficiência cardíaca. Se está num nível mais leve ou se está num nível mais avançado. Mas alguns sintomas comuns são dores no peito, tosse, falta de ar com um esforço mínimo ou moderado. Não é aquela falta de ar quando você está, sei lá, correndo muito. Aquela falta de ar quando você acabou de subir um lance de escadas. Isso seria um esforço mais ou menos moderado, vamos dizer assim. Inclusive, em alguns casos, pode dar falta de ar até mesmo dormindo. Logo, você também vai acabar tendo algum grau de fadiga ou até mesmo um pouco de tontura. Como eu já falei, você também pode ter inchaço, principalmente nas pernas e na barriga, o que vai acabar gerando um leve ganho de peso, mas não é por gordura, é por excesso de líquido. E também pode ter micção excessiva à noite, quando você levanta muitas vezes à noite para fazer xixi. Outra coisa que pode ter também é aumento da frequência cardíaca, conhecida como batedeira, e algumas arritmias que podem acontecer quando o coração está desesperado tentando jogar para fora esse sangue que está congesto. Agora, falando um pouco sobre quais são os grupos de risco para essa doença. Bom, o risco para desenvolver essa doença vai aumentar conforme a idade. A maioria dos casos começam a ser mais perigosos a partir dos 55 anos. E a cada ano que passa vai ficando cada vez mais provável de você desenvolver isso. Mas não precisa se preocupar muito não, porque se você cuidar direitinho, é razoavelmente difícil de desenvolver essa doença. A não ser que você tenha uma predisposição genética, que seria algo que veio da sua família. E o que eu quero dizer com se cuidar certinho? É cuidar exatamente dos fatores de risco, que são aquelas outras doenças de base que eu mencionei aqui no canal. Vamos relembrar um pouco elas e dizer um pouco como evitar. Então, para você evitar a insuficiência cardíaca, você precisa evitar também o tabagismo, que vai alterar um pouco a estrutura e o funcionamento do coração. A hipertensão, que vai aumentar o risco de infarto e também vai levar a modificações na estrutura do seu coração, como a hipertrofia e depois a dilatação. Também tem o etilismo, que favorece na dilatação do coração, e também tem a dislipidemia, a diabetes e a obesidade, que vão contribuir para toda a alteração de funcionamento dos seus vasos. Logo, se muda o funcionamento dos seus vasos, quem compensa isso é seu coração. Então, vamos lembrar, para prevenir tudo isso, controlar quanto você ingere de sal, controlar seu peso e fazendo uma dieta saudável, controlar também a ingesta de líquido nesse caso, porque na insuficiência cardíaca você tem um excesso de líquido, então você também tem que ver com o seu médico o que seria o ideal de ingesta de água para você, porque você também não pode ficar desidratado. E por último, tentar evitar internações. Por isso que um dos fatores para tentar prevenir a insuficiência cardíaca é a vacinação para a influenza todos os anos. Mas o que isso tem a ver? Bom, na internação você pode ter algumas complicações que vêm lá de dentro do hospital. Então, você evitando ser internado, você também evita pegar essas complicações, entendeu? Então, se você se encontra num quadro que você só tem essas doenças, ainda é possível atrasar ou evitar o aparecimento de uma insuficiência cardíaca só controlando essas doenças. Se você foi deixando de lado e o quadro acabou se agravando, você vai acabar evoluindo para um tratamento medicamentoso, que reforço mais uma vez que apenas o seu médico deve te prescrever esse tratamento e você não pode mudar o tratamento de jeito nenhum, a não ser que o seu médico mande. E, caso você chegue no pior estágio da insuficiência cardíaca, pode ser que você precise ou de um dispositivo para auxiliar o seu coração a bater, ou em casos bem extremos, de um transplante de coração, o que não é coisa fácil de fazer. Por isso que é importante cuidar dessas doenças mais básicas que eu falei nos vídeos anteriores. Se você tiver curiosidade para saber como elas funcionam, se você tem curiosidade para saber como elas funcionam direitinho, o jeito de cada uma delas, entra aqui no canal que estão todas lá explicadinhas. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por verem esse vídeo até o final. Como sempre, referências do vídeo na descrição e aguardo vocês até a próxima.